Sabe quando alguém fala uma coisa simples e você já responde se justificando, se explicando, se defendendo como se você tivesse cometido um crime? Pois é, a gente acha que só está reagindo, mas na verdade isso diz muito mais sobre nós do que sobre a situação em si. Porque andar na defensiva é como você viver andando com o punho cerrado, mesmo quando ninguém quer te bater. É exaustivo, é solitário e o pior, te impede muito de crescer. E hoje eu quero conversar sobre isso, sobre pessoas que vivem para se defender e como sair desse modo automático que sabota relacionamento, autoestima e até oportunidades. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas também de uma forma realista. Meu nome é Andréa Chociai, no Instagram e TikTok, @Andréa Chociai, tem muito conteúdo sobre vida adulta que eu tenho certeza que vocês vão gostar, então aproveita, já me segue por lá e se você me assiste pelo YouTube, aproveita e se inscreve no nosso canal. E hoje, meus queridos, a gente vai falar... Ai, meu Deus! Hoje é dia de me expor. Hoje é dia, sim, de um lugarzinho que eu posso falar com tanta propriedade. Ai, falar de ficar na defensiva, falar de estar pronta pro ataque, se me atacar, vou te atacar, sabe? Mordo primeiro antes de ser mordida, tá falando comigo. Estou num constante processo de evolução? Estou. Já cheguei lá? Obviamente que não e nunca chegarei. Estamos aqui no processo, porém... não sou quem eu gostaria de ser, mas certamente já não sou quem eu era. Já diria Martin Luther King Jr. E óbvio, não sou, estou neste processo, mas se a gente for olhar os nossos episódios mais antigos, vocês já devem estar carecas de saber. E espero que sim, quem acompanha assiduamente aqui, que nosso cérebro, o que por um lado ele tem de uma inteligência assim quase que sobrenatural, em outra ele é um pouquinho limitado. Então ele aprende por repetição, não importa se aquilo é bom, se faz bem, se não faz, ele aprende por repetição. E coisas, acontecimentos, falas, comportamentos, coisas que a gente viu, que assistiu muitas vezes, o nosso cérebro pode encarar aquilo como sendo a realidade, como sendo o status quo, como sendo a verdade, a grande verdade da nossa vida. E aí... não tem como eu dissociar aqui as pessoas das suas emoções. Então, nós somos aqui corpo físico, somos mente e temos nossa alma, né, pela espiritualidade e as nossas emoções. Alguns aqui vão lidar melhor, aí a gente chama de uma pessoa com alta inteligência emocional, que é uma pessoa o quê? Que não se guia pela emoção, ela não deixa, a emoção ela é enganosa, ela é muito, a boa, a ruim, ela é muito enganosa. Então a pessoa, a gente diz que com a alta inteligência emocional, é uma pessoa que quando a emoção a toca, ela não se deixa levar. Ela consegue fazer uma análise do todo e entender também, mesclar ali aquela razão com emoção, sabe? Nem tão fria e cética, sem zero emoção, porque isso te deixa uma pessoa cretina e sem empatia, mas também nem a pessoa emocionada. Então, por isso, a gente pode olhar, por exemplo, nesse quesito viver na defensiva, que é a pauta de hoje do nosso episódio, por que que algumas pessoas são tão beligerantes, elas querem tanto ir pro confronto, ir pra guerra, ir pra briga e viver de punho cerrado e achar que tudo é um ataque e que precisam estar sempre se defendendo, de pessoas no completo oposto, que vivem numa... não é essa defensiva do ataque, mas num coitadismo, num silêncio, numa apatia e aquela galera meio termo. A galera da inteligência emocional. Sabe a hora de se defender, sabe quando aquilo não merece a energia para se defender, sabe quando a melhor defesa não é o ataque, é fechar a boquinha de sacola, né? Por quê que existem essas diferenças? Pessoas assim tão diferentes. E, obviamente, falando em defensiva, ou seja, essa atitude que eu tenho de levantar muros, colocar barreiras e atacar quando eu me sinto atacado, eu não fujo das emoções. Tá? E quando eu falo em emoções,
A gente tem que pensar que a emoção ela é como uma brasa dentro da gente. Por isso ela é tão enganosa, porque ela é sem racionalidade. Eu simplesmente sinto. Você consegue explicar o medo? Tem alguns medos racionais, por exemplo, o gato escaldado tem medo de água fria. Uma pessoa que se queimou, ela vai ter certos medos em relação ao fogo. Só que existem medos completamente irracionais. Você não explica determinados medos. Podem estar lá no nosso inconsciente, ou seja, num buraco muito fundo da nossa alma, mas existem alguns medos que eles são completamente irracionais. Então a emoção ela é como um fogo dentro da gente. E aí a gente tem aqui basicamente duas pessoas, dois tipinhos de pessoas que lidam com essas emoções. Tem a pessoa que eu me enquadro muito nesse quadro. Muito. Tô dentro, sou a pessoa que eu costumo dizer que é a pessoa que é o dragão emocional, tá? O dragão, o que o dragão faz? O dragão cospe fogo. Cospe fogo. Ele vai, não retém nada. Então o dragão emocional, ele é basicamente aquela pessoa, isso aqui, da onde você tirou isso? Minhas definições, tá? Fonte Sociai.Andrea 2025. O dragão emocional, assim, pensando numa figura assim de linguagem, então é a pessoa que não retém nada para si. Então, quando um dragão ele está sendo ameaçado, ele vai lá e cospe fogo. Então, se eu penso que a emoção é esse fogo dentro de mim, ele não deixa nada queimar dentro dele, ele queima para fora, então ele bota para fora, não importa se isso vai machucar pessoas, não importa se isso vai traumatizar alguém, não importa se ele vai perder o emprego, a amizade, o relacionamento, se não vai sobrar pedra sobre pedra, ele vai botar esse fogo para fora. Em contrapartida, nós temos aquelas pessoas que elas seriam basicamente, eu posso dizer assim, que túmulos. É aquela pessoa que reprime, ela guarda. O fogo tá dentro dela, ele queima, é emocional, mas por motivos diversos, desde ter sido reprimido na infância, desde ninguém ter parado para ouvir, desde ter sido negligenciado, preferem catar esse foguinho e guardar para si. Por não querer lidar, por preguiça, seja lá o que for. Então eu tenho esses dois extremos. Eu tenho o dragão que não guarda nada pra si e queima e nem pensa, e a pessoa que guarda e vai comendo fogo. Então ela é um túmulo, ela é fechada e ela vai comendo esse fogo, comendo esse fogo. As duas pessoas não estão certas, porque, obviamente, quando eu estou falando de extremos, não dá pra eu botar pra fora tudo que eu sinto, da mesma forma não dá pra guardar tudo que eu sinto. A gente vive em sociedade, nós vivemos com outras pessoas. A inteligência emocional requer lidar melhor com as minhas emoções para não sair transformando tudo em churrasquinho de dedo e nem também me transformar num próprio churrasquinho e me queimar de dentro para fora. Para eu ser ou um dragão ou para eu ser um túmulo, este fogo emocional dentro de mim vai queimar mediante a alguns gatilhos, tá? Então tem fósforos. O fogo não é assim, não estamos no cerrado que de repente pega fogo sozinho. Não é assim. O fogo das nossas emoções, ele geralmente tem um fósforo que acende ele, que algumas pessoas costumam chamar de gatilhos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um gatilho para fazer meu dragão cuspir fogo. Meu Deus do céu. É a questão do senso de justiça. Eu tenho um senso de justiça extremamente preocupante, tá? Andréia, quer dizer que isso é ruim, eu querer a justiça, a igualdade, de forma nenhuma. O problema é quando você tem um senso de justiceiro extremo, que é o meu caso. Por comportamentos, por talvez ter visto muita diferença nos tratamentos dentro de casa e fora de casa, enfim, eu tenho uma certa dificuldade quando eu vejo pessoas transgredindo algum tipo de regra, tá? Então, por exemplo, eu me estresso absurdamente, mas é assim, o negócio de eu ter cólica, de eu passar mal, de acender um fogo, de eu querer queimar todo mundo e falar merda,
que é quando eu vejo, por exemplo, tô no grupo do condomínio e aí vem alguém reclamando porque alguém estacionou na vaga que não é dele, ficou parado no portão do estacionamento para descarregar as compras quando deveria ter ido para sua garagem descarregar as compras, quando a pessoa não fecha a porta, quando as pessoas estão fazendo barulho demasiado e atrapalhando as outras pessoas, quando tá fumando na janela e atrapalha. E por muito tempo eu ficava pensando assim, eu sou a vizinha chata, que eu acho isso chato. Mas isso meu é meio pra tudo, tipo, estar no mercado e a pessoa não levar o carrinho pro lugar de carrinho, a pessoa fura fila, parar em fila dupla. André, quer dizer que você não faça essas coisas? O pior é que eu faço, eu sou hipócrita. Aí que tá, todo ser humano é muito hipócrita. Mas quando eu vejo o outro fazendo, aquilo me faz muito mal, aquilo me atravessa, tá? Porque, sim, eu vi durante toda a minha vida muita diferença de tratamento, tá? Desde dentro de casa, sim, pessoas eram tratadas diferentes, até na minha vida. Eu vi muito, numa cidade pequena, dentro de escolas, alunos serem completamente, assim, com um tratamento totalmente diferente, desde muito cedo. Eu não me esqueço de um episódio, eu estava na escola e eu, em julho de um ano lá, eu quebrei meu braço. E eu tive que ficar 30 dias com o gesso e não era período, a gente tava voltando, era junho, a gente ia entrar no período de férias. Foi antes das férias. Eu entrei e eu quebrei o braço direito. E aí, quando eu quebrei o braço direito, eu me lembro da professora, de eu estar com a professora, não podia ficar sem as aulas. E eu me lembro claramente da professora falando, olha, você vai ter que se virar e escrever com a sua mão esquerda. A gente tá falando numa época que não tinha xerox nem nada, enfim. E eu me lembro assim de algumas amiguinhas passarem algumas lições, mas eu lembro dela claramente falando pra mim, você vai ter que aprender a escrever com a tua mão esquerda. E foi a treva, porque pensa, passando rápido as coisas na escola, era o quê? Quarta série, por aí, assim, era bem criança. E eu escrevi com a mão esquerda durante todos esses 30 dias que eu fiquei nas aulas. Teve as férias, quando a gente voltou das férias, um dos meus colegas de classe era filho do delegado. E ele tinha quebrado o braço direito. E a professora pegava o caderno, levava para casa, transcrevia tudo para ele e ele levava para casa. E ele não teve que aprender a escrever com a mão esquerda. E isso é só um dos muitos episódios que eu fui vendo ao longo da minha vida. Depois na universidade nem se fala, no mercado de trabalho, sendo mulher, meu amor, muito mais. Então eu fui adquirindo com o tempo esse senso de justiça, muito de eu vou fazer por quem não tem voz, eu vou falar por quem não tem voz, eu vou botar a boca no trombone, não sei o que e tal. Então eu percebo que quando alguém fere o direito das pessoas, e não é só o meu direito das pessoas, eu costumo, o meu dragão bota as minhas emoções pra fora, sem eu pensar com quem eu tô falando, a hora que eu estou falando, o momento que eu estou falando. E obviamente já me coloquei em péssimas situações por causa dessa super reação. Um outro gatilho muito comum, pessoas que perdem as estribeiras, né? Ou guardam muito pra si, ficam muito pé da vida ou estouram, quando elas estão sobre uma situação que elas encaram como uma violência. Pode ser uma gritaria, pode ser pessoas batendo as coisas, pode ser gente xingando e que aí elas super reagem. Pode ser pessoas que têm gatilho, por exemplo, com inferioridade. Então, quando vê alguém recebendo algum tipo de vantagem, se sente muito inferior e aí guarda muito para si, se ressente muito daquilo. Os gatilhos, eles podem ser diversos aqui, assim. Aqui são só uns para mim um pouco mais, outros um pouco menos, mas, por exemplo, essa coisa da justiça para mim é um mega, hiper, ultra gatilho, é um fósforo que mete fogo nesse dragão emocional. E aí, quando uma dos comportamentos que eu tenho quando eu não lido bem com essas emoções, quando eu não é só o gritar, ele não é só eu guardar, existe também um desses comportamentos de pessoas que não lidam bem com as suas próprias emoções ou com os seus gatilhos, que é essa atitude de defensiva.
de se defender o tempo inteiro. Seja porque foi injustiçada ao longo da vida, seja porque veio de uma realidade muito escassa, muito pobre, e agora meio que quer conquistar o seu espaço e para isso precisa agir como um leão, mordendo e atacando todo mundo. Existe um gatilho em algumas pessoas que o simples fato de algumas perguntas ou algumas colocações colocam ela nesse modo de se defender. E geralmente não é um defender educado, é o defender mais perto do dragão emocional. É aquela defensiva onde eu ataco com passivo-agressividade, com ativo-agressividade. Eu lembro que uma vez eu tava... O Michael tava lavando a louça, eu tava deitada no sofá, bem tranquilona, bem bonitona, bem paquita. E ele... Cara, eu realmente quero acreditar que foi uma piada. Porque ele falou assim... hoje você não me ajudou. E na hora... Porque eu sou uma pessoa que eu me sinto muito culpada quando eu não estou fazendo nada. Eu me sinto uma pessoa muito culpada quando eu estou descansando, porque eu quero ser sempre muito produtiva. Na hora, eu virei o próprio capiroto, vocês não estão entendendo. Porque eu tô sempre lavando, porque o chão que você tá pisando tá limpo porque eu fiz, porque... É uma sensação assim, ó. Eu costumo dizer que a pessoa que me engatilha é aquela pessoa que ela tá com uma corda e aí ela joga a corda. A hora que ela joga a corda, eu pego na outra ponta. E aí a gente começa aquele cabo de guerra. E o casamento tem muito disso. Quantas de nós mulheres, né, a gente com muita razão chega lá, o fulaninho não tá ajudando em casa, e aí você fala, olha fulano, você não tá me ajudando. E muitas pessoas algumas vão concordar, alguns maridos vão falar, é mesmo, vou te ajudar, outros vão se fazer de surdo, mas tem aquela galera que, assim como eu e como alguns de vocês que estão me ouvindo, vão entrar no modo defensivo. Então, eu ataco. Você tá falando isso por causa disso, você tá fazendo... Trabalho. Dona Andréia no trabalho. Com essa coisa minha de ser muito produtiva, de ser muito boa no que eu estava fazendo... Eu sempre encarei uma crítica ao meu trabalho como uma crítica pessoal. Então, quando uma pessoa vinha e falava assim, olha, eu gostei aqui, mas eu acho que aqui precisava mudar, é como se a pessoa, assim, eu não conseguia olhar e ela falar assim, ó, ela tá falando do meu projeto. Era tipo assim, ela tá falando de mim. E se está falando de mim, eu preciso me defender. Então, eu preciso levantar, eu preciso me defender, eu preciso mostrar que... E isso tudo automático na minha cabeça, em questão de segundos, eu tinha torrado a pessoa com fogo. Mas você também isso? Ou ela se transformava já na minha inimiga e eu já não queria ver ela nem pintada de ouro, enfim. Eu sei que eu entrava nesse modo defensivo e não sobrava pedra sobre pedra. E acontece justamente por causa disso. Algumas pessoas se engatilham quando são confrontadas de alguma forma. Andréia, mas... Poxa, eu sei que eu sou assim, eu entro na defensiva, eu quero me defender, eu saio pra porrada, eu falo grosso, eu falo rude, e a gente sabe que esse não é o melhor jeito. Você quer ver o Michael quando me quebra? Quando eu chego nele e falo assim, poxa, Nene, você não lavou a louça e tal, não sei o que, nananana. E em vez dele falar assim, não deu tempo, em vez de se justificar, ele vai lá e fala assim, você tem razão. Eu vou só acabar aqui, eu já vou lavar essa louça, porque você tem razão, não adianta ficar com essa louça aqui e tal. Ele me quebra. Porque é dessa forma que a gente deveria agir. Porque não dá pra eu me atravessar com tudo. Veja, a gente tá falando sobre louça, sobre a organização da casa. E a gente tá se estressando e se irritando e se desorganizando por algo extremamente pequeno. Andréia, mas é uma sucessão de fatos, são anos não lavando a louça. Então você pega, você senta e você conversa. O problema é que a gente quer resolver ali na hora que o fogo vem. E aí, eu sou mortífera nas minhas palavras. A minha palavra aqui, ela edifica muito, mas quando eu quero matar, judiar e traumatizar alguém, é só eu abrir essa boquinha lindinha aqui, tá? Isso aqui é muito fruto de oração, pra eu pedir pra Deus, Deus, me controla minha língua, porque quando eu quero falar pra pessoa se sentir mal, ela vai sentir a pior pessoa do mundo. Isso é péssimo em mim, eu não quero ser essa pessoa. Então, eu estou falando isso porque...
A gente precisa ter uma noção, vendo os nossos comportamentos, de não cair nessas armadilhas, de pegar a outra ponta da corda. Porque o tempo inteiro, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações, as pessoas estão jogando cordas na nossa direção, que às vezes elas nem sabem que aquilo provoca um fogo emocional dentro de mim. E aí, numa visão muito estoica, eu preciso começar a aprender a lidar com aquilo que eu controlo. Eu não controlo que a outra pessoa ela vai jogar a corda pro meu lado. Eu não controlo que o arrombado vai parar em pista dupla e nem que a filha de uma égua vai fumar na beira da minha janela e vai subir tudo para dentro do meu apartamento. O que eu posso fazer a respeito? Neste caso, eu vou falar com a síndica para a gente tentar acionar de uma maneira, mas eu não posso deixar com que isso me faça no grupo xingar, gritar, berrar, bater na pessoa, socar meu carro no carro de quem está em pista dupla. O problema desse excesso da defensiva é que a gente vai perdendo o controle e vai perdendo oportunidades e fechando portas porque super reage. É um problema aqui de super reação. A pessoa que vive na defensiva, ela pensa, estão me atacando, eu vou perder a minha chance, eu vou perder o meu lugar, eu vou perder a minha vaga, eu preciso me defender, eu preciso me defender. Você não precisa se defender. O tempo inteiro você não precisa se defender. Não precisa se defender. A gente não tem, porque assim, uma coisa é eu me defender de um perigo, é notório, um perigo claro, outra coisa é eu sair atrás de todo mundo para viver me defendendo. Ah, você tá vendo aqui, ó, fulano tá falando de você aqui, esse aqui. Todo perdão. F. Fogo. Caguei. Não dá. Não dá, gente, não dá, é uma coisa muito incontrolável. Eu ficar tentando, assim, é raço de pólvora. Não tem como. Ai, fulano falou isso, ai, eu acho que ali ó, a pessoa tá fazendo 3 cantos pra você cair ali pra não ganhar a oportunidade. Não dá pra eu sair me defendendo pra tudo. Eu vou me tornar uma pessoa chata. A pessoa que vive na defensiva é uma pessoa chata. Ela só fala daquilo, ela é monotemática. Não peguem o outro lado da corda. Comecem a reparar, se isso te engatilha, como eu vou lidar com isso? Calma, eu vou sair um pouco, eu vou tomar um ar, eu vou escrever pra mim ali uma mensaginha no meu próprio WhatsApp e desabafar, eu vou falar com alguém que eu confio muito. Por exemplo, a minha irmã, quando ela vê que ela tá engatilhada, ela só manda pra mim assim, tem um tempinho pra uma call? E me manda um link, a gente conversa 10 minutos que seja, a gente já se reorganiza junto. Então, a gente precisa, e hoje eu faço muito isso, por exemplo, tirei as notificações de WhatsApp, porque eu percebia que quando a mensagem chegava muito rápido, eu respondia sem pensar e às vezes sem nem ler direito e interpretar direito. Então, eu já deixo ali, não respondo de bate-pronto, para eu ler com mais calma e responder com mais serenidade. Vocês precisam entender. Não precisa estar se defendendo o tempo inteiro, porque nem tudo é um ataque pessoal. Às vezes é só você, com os seus gatilhos, com os seus problemas, que você precisa solucionar antes de viver em sociedade. Que tá mancada. Um beijo, até a próxima.